Você que gerencia projetos, uma área de uma empresa ou um pequeno negócio, ou gerencia sua própria casa, sua própria vida, você está cansado de resolver problemas? Você acha que tem algum jeito de não ter mais que resolver problemas, de gerenciar sem ter que resolver tantos problemas? Vem descobrir com a gente nesse vídeo. Bom, e o primeiro tópico desse capítulo 3 é um tópico sobre gerenciar é resolver problemas, né? Então, se você ouve um gerente falando, ai, não aguento mais resolver problema, então ele não aguenta mais ser gerente, né? Então, na visão do Falcone, tá? Se ele está reclamando que não aguenta mais resolver problema, ele não aguenta mais ser gerente. Tá? Pode ser gerente de qualquer área na empresa, gerente de projeto. Então, gerenciar é resolver problema. E ele fala, existem duas responsabilidades básicas de um gerente, né? Primeira, é garantir que os processos que apoiam suas operações sejam estáveis e confiáveis. Consistência é a palavra de ordem. Então, os processos têm que ser consistentes, tem que ter estabilidade. Isso é válido para um banco, uma fábrica, uma pizzaria, um hospital, né? Inclusive uma empresa aí do terceiro setor, uma entidade sem fim lucrativo. Tá? E levantar, priorizar, então, a segunda responsabilidade. Levantar, priorizar, resolver os problemas de sua área, né? Da área de sua responsabilidade. Né? Então, levantar, priorizar e resolver os problemas de sua área de responsabilidade. É muito interessante o priorizar, porque depois ele explica um pouco aqui, né, os recursos são finitos. Né? A gente sempre tem recursos finitos. E a gente sempre vai ter problemas para resolver. Isso vale para a nossa vida. A gente tem muitos problemas para resolver e anseios, né? E tem problemas do tipo problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na nossa casa, né? E a gente precisa resolver todos eles. E tem coisas que a gente entende muitas vezes como problema. A gente precisa trocar de carro, precisa de um relógio novo, ou quer fazer uma viagem, então isso concorre com os problemas a serem resolvidos, muitas vezes. E a gente tem que destinar recursos. Né? E tanto na empresa como na vida, a gente tem que priorizar. Né? O que nós vamos priorizar? Né? Nós vamos priorizar a saúde ou a viagem? Né? Nós vamos priorizar a troca do carro ou um curso? Nós vamos priorizar a reforma da casa ou a troca do carro? A compra de uma casa ou a compra de um carro? O que é mais importante? O que é mais viável? O que deve vir primeiro nessa escala? O que vai ajudar a resolver o próximo problema? Isso é interessante. Numa escala de priorização, né, a solução de um problema pode ajudar a resolver outro. Então, entre fazer um curso e comprar um carro, talvez o curso te te ajude a melhorar a renda para pagar o carro. Ou o contrário, né? A compra do carro pode te ajudar a ter um outro trabalho e que pague melhor, porque aquele trabalho exige que você tenha carro. Já vi os dois casos. E aí ele fala bastante sobre método gerencial, e dentro do método gerencial ele traz uma coisa que a gente já falou um pouco e acho que vai falar mais, porque é a base, né, do gerenciamento e da melhoria contínua. Então, dentro do método gerencial, logo no comecinho, ele fala de PDCA.
né, que é o Plan do Check Act. Né, e a gente tem já no forno um episódio sobre PDCA e a evolução ali do PDCA, que é o DMake. Né? Então, vamos falar sobre isso, aguardem. Tá? E aí ele tem um pouco de uma figura interessante, né, que é o PDCA para melhoria da operação da organização. Tá? Então, mais na parte operacional. Né? E aí ele tem uma outra figura, né, que é melhorar, né, no caso, a própria operação. Né? Então, melhorar a operação da organização e uma figura da operação da organização. Tá? Essas figuras estão juntas, onde ele coloca ali, né, as anomalias crônicas, e aí isso gera um planejamento ali para o PDCA, né? E depois ele tem uma figura ali embaixo que ele chama de SDCA, tá? Que é simplesmente o ciclo onde ele retroalimenta com nova meta para manter, né, o novo padrão. Tá? Logo depois ele fala, então, já começa a falar, né, do pensamento sistêmico, né, lá do Peter Senge. Né? Então ele explica bastante sobre o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico é um assunto bem grande, é um assunto que daria aí um episódio inteiro. Né? E se vocês quiserem, a gente faz um episódio sobre o pensamento sistêmico. Tá? E é interessante um ponto que ele fala aqui, né, que é o seguinte, quanto mais abertos forem os sistemas, mais importante será a utilização da tecnologia da informação. Então, Falcone trazendo aqui a importância, né, dos sistemas informatizados, a importância da tecnologia de informação. Né? Ele fala bastante ao longo do livro da importância dos processos com o ERP, né, a importância dos processos estarem alinhados ao ERP. Então, é um ponto interessante, né, um ponto bem crítico, né, e bastante importante do pensamento sistêmico. Tá? Depois ele fala, então, do sistema de gestão. Né? Fala um pouquinho do sistema de gestão, o PDCA aplicado, então, né, na operação, nas melhorias anuais, nas melhorias também de longo prazo. Todos esses ciclos, todos esses PDCAs, eles precisam ser gerenciados, eles têm que ter, então, alguns gerenciamentos. Né? Então, o PDCA da melhoria de longo prazo, ele precisa passar ali, precisa estar dentro do gerenciamento estratégico. Né? O PDCA de melhoria anual, ele precisa estar dentro do gerenciamento de projetos. Né? O PDCA, outro PDCA de melhoria anual, ele precisa ser retroalimentado e estar alinhado com o gerenciamento pelas diretrizes. Né? E na operação, né, o SDCA, ele precisa estar alinhado com o gerenciamento da rotina. Né? O gerenciamento da rotina é o que faz normalmente ali a média gestão, né? a gestão local. Tá? E, por fim, né, nesse capítulo de método e sistema de gestão, ele fala, então, do desenvolvimento do sistema de gestão. Né? Ele fala como desenvolver um sistema de gestão. Tá? Então, ele fala como fazer isso no primeiro dia. O que acontece no primeiro dia? No primeiro dia ele já mostra, tem uma figura, né, que ele mostra, esta figura aqui. Tá? Então, nessa figura ele mostra ali o primeiro dia, o primeiro ano e depois, né, 5 anos.
Então, no primeiro dia, ele fala o seguinte: na operação, você já tem que começar com um sistema de padronização. Padronizar, gerenciar a rotina do trabalho diário, né, o trabalho cotidiano, e isso tem que gerar resultado. Né? No primeiro ano, ele vai, né, colocar ali o sistema de gestão, de gerenciamento pelas diretrizes. Tá? E aí definindo metas anuais, melhorias, inovações, gerenciamento das melhorias, gerenciamento da inovação. E aí é interessante que ele coloca dentro dessa figura, né, das melhorias anuais, das melhorias para atender metas anuais, né, melhorias e inovações, ele coloca os Six Sigma Black Belts. Tá? Então ele coloca os Black Belts como agentes, né, responsáveis por esse trabalho, como agentes responsáveis, né, pela realização desses projetos de inovação e melhoria. Tá? Lembrando que a melhoria, ela geralmente vai estar bem relacionada com as perdas, vai estar bem relacionada com a eliminação de perdas, né, que é a base do Six Sigma. Né? Sempre eliminar perdas, a base do Lean, eliminar perda, eliminar o desperdício. Tá? No lado, ele coloca o gerenciamento de projetos. Então, o gerenciamento de projetos, por quê? Porque a gestão de projeto tem que cuidar dos projetos que estão mexendo, né, que estão mexendo na operação, e todos esses projetos Six Sigma. Todo projeto Six Sigma ele tem uma necessidade de ser gerido. O Black Belt ele vai realizar o projeto, mas dependendo do tamanho da organização e do volume de projetos Six Sigma que tem em andamento, essa empresa pode precisar de um PMO ali, de um escritório de projetos, né? Alguma pessoa, alguma figura que faça a gestão desses múltiplos projetos. Um PMO mesmo, um gerente de projeto, né, que faça a gestão desse portfólio de projetos. Muitas vezes até ajudando a decidir prioridades, né, quando se tem restrição de recursos, e aí a gente cai lá na teoria das restrições. Né, então essa pessoa vai precisar ajudar aí a, né, desenrolar, destravar essas tarefas, ver o impacto, né, se eu deslocar recurso do projeto A, do projeto B, se eu priorizar projeto A, projeto B para um mesmo recurso, né, qual vai ser o menor, né, ou o impacto menos pior. Aí, tá? E aí, lá 5 anos, né, olhando para 5 anos, ele coloca então a questão do gerenciamento estratégico. Então, políticas, ações e objetivos. Né? Então, descendo, a gente vê aqui de baixo para cima, então, de cima para baixo, né, ele coloca gerenciamento estratégico, políticas, ações e objetivos. Esses objetivos são desdobrados pelo gerenciamento das diretrizes, ou gerenciamento pelas diretrizes. As diretrizes são os objetivos. Né? Esse gerenciamento pelas diretrizes, ou eu também já chamei lá atrás de desdobramento das diretrizes, né, são as metas anuais, define as metas anuais, que definem as melhorias e as inovações, tratada pelos Six Sigmas, né, pelos Black Belts, tendo seus projetos gerenciados e a operação sempre respeitando a padronização. Os projetos eles podem mudar os padrões. Né? E assim na nossa vida, né? Então acho que a gente pode fazer planos para daqui 5 anos, a gente pode definir algumas políticas, algumas ações de curto, médio e longo prazo, e por que não definir ações de melhoria na nossa vida? Por que não definir ações de inovação na nossa vida? Né? O que seria fazer melhoria na nossa vida? Né? Pode ser melhorias na alimentação, pode ser melhoria
na prática de exercício, pode ser melhoria na prática da leitura, né? Procurar despender um pouco mais de tempo com leitura, pode ser melhoria na organização do tempo, na gestão do tempo, para ter mais tempo para aquilo que você quer, né? Que pode ser desde fazer um curso, praticar um esporte, praticar um hobby ou até estar com a família, né? E o dia a dia, né? Depois, no dia a dia, como a gente gerencia tudo isso, como a gente monitora. Aí no dia a dia entra muito a questão da disciplina, né? Entra muito a questão do quanto a gente consegue manter, né? Lá mais para frente ele vai falar da estabilidade nesses processos, mas aqui a gente volta lá no começo do livro, né? Então, como eu faço para manter o dia a dia? Eu observo e eu vou falhar, né? Nós vamos falhar. A gente não consegue manter tudo ao mesmo tempo. A gente vai falhar, com certeza, todos os dias. E aí é saber retroalimentar, é saber olhar lá para trás, né? Ver por que falhou, né? E ver o que a gente pode mudar, então como a gente pode melhorar ou inovar nos nossos controles para parar de falhar, né? Depois que a gente parar de falhar num determinado aspecto, a gente vai acabar encontrando em nós mesmos ou no processo novas falhas. Aí a gente cai na teoria das restrições ou dos gargalos. Sempre vai ter um gargalo. A gente sempre vai ter um gargalo. Pode ser tempo, pode ser dinheiro. Quem nunca ouviu alguém falar, né? Teve um período que eu tinha tempo de viajar, mas não tinha dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar para poder viajar, mas agora eu trabalho muito, tenho dinheiro para viajar e não tenho tempo, né? Aí diminui o ritmo de trabalho, viajo um pouco e opa, peraí, mas agora diminui o ritmo de trabalho, aí agora tenho tempo de novo e não tenho mais dinheiro para viajar. Então é um ciclo que às vezes a gente vê algumas pessoas passarem, né? Então sempre tem uma restrição e muitas vezes não é porque a pessoa teve menos dinheiro ou menos tempo. De repente o fato de não poder viajar é que fez sobrar o tempo, sobrar o dinheiro, né? Não teve tempo de viajar e sobrou o dinheiro da viagem e aquele dinheiro ficou guardado e aí tem o dinheiro para viajar e não tem tempo, né? Então sempre tem essa restrição. Então ele fecha, né, falando nesse último tópico de como desenvolver o sistema de gestão, é importante, tá? E uma frase interessante desse capítulo, né, é a seguinte, né, abre aspas, a grande dificuldade em alcançar a excelência é estabelecer a base de uma boa rotina. Isso aqui é bem pesado, né? De novo, a grande dificuldade em alcançar a excelência é estabelecer a base de uma boa rotina, né? E no nosso dia a dia, tanto na empresa quanto na vida, né, a gente sempre tem aquelas fugidas da rotina, né? A gente quer estabelecer, às vezes, né, alimentação saudável, ou exercício físico, ou leitura, né, ou assistir um seriado longo, então eu tenho que ver capítulos ali diariamente ou semanalmente para conseguir finalizar ou fazer um curso, e sempre tem aquelas fugidas da rotina. Sempre aparece uma festa, né, sempre aparece um convite para o restaurante, um convite para um passeio, e que acaba tirando a gente dessa rotina, né? Então a gente vê, por exemplo, atletas, né? Atletas de excelência. Muitas vezes esses atletas eles estabelecem uma rotina tão dura que eles acabam ficando reclusos.
Eu lembro de um comentário num podcast onde o Rubinho falou do Ayrton Senna, né? E aí os caras perguntaram, pô, mas o Ayrton Senna era tudo aquilo que, né, o pessoal fala, né, aquela excelência toda e tal, era muito de momento e tal. E o Rubinho falou assim, o Ayrton Senna era tudo aquilo mesmo, né? E o Rubinho comentou que ele era muito focado, que os pilotos ou os amigos, né, nos períodos de corrida chamavam ele para qualquer coisa que não fosse treinar ou correr ou, né, se preparar, e não adiantava chamar, ele não ia, ele falava, né, não me chamem. Então ele era muito focado, ele estabeleceu um dia a dia de excelência. Mas isso remete a um sacrifício muito grande de outras partes. Ok, para ele era aquilo que importava, né? Então é o que importa ou não em cada momento para cada pessoa, né? Acho interessante que o Falcone usa muito exemplo da Ambev, e uma das coisas, porque a Ambev é uma empresa de alta performance, e aí eu lembro de algumas coisas lá do livro Sonho Grande, né, em que a autora questiona o Lehman sobre né, por que a Ambev é tão dura em alguns pontos, né, por que ela exige tanto das pessoas, e ele fala, né, que a Ambev é uma empresa de alta performance, né, e as pessoas, ele acho que é bem interessante isso que o Lehman fala, que não existem pessoas de alta performance e pessoas de baixa performance. Todo mundo tem fases, períodos de alta performance e períodos de performance mais baixa, né? E ele quer as pessoas na Ambev, e esse é o acordo, se está certo, é difícil julgar valor, né, se está certo ou errado, mas ele quer as pessoas no momento de alta performance. E depois, quando a pessoa já não está mais no momento de alta performance, a pessoa está livre para trabalhar para outras empresas que talvez não queiram ou não precisem de alta performance. E talvez a pessoa também não queira mais dedicar, então não é mais o que importa para a pessoa naquele momento, né? E até ela questiona porque a Ambev forma as pessoas, e se ele não tem essa sensação de perder as pessoas, né? Da pessoa se formar, da pessoa se desenvolver, se tornar uma pessoa de alta performance, e de repente ele perder a pessoa que ele investiu e formou para uma outra empresa. E ele comenta isso, não, a pessoa, ele investiu, a pessoa se formou, né, foi bom para a pessoa, ela levou embora consigo a formação e ela deixou na empresa o trabalho que ela realizou no tempo que ela esteve lá. E esse é o acordo, né? Então é bem interessante esse ponto, porque é o que importa para cada um em cada momento, né? Agora que você entendeu que gerenciar é resolver problemas, vem com a gente para os próximos vídeos para entender como resolver esses problemas de forma mais fácil. Você conhece alguma técnica? Você já aplicou técnicas para resolver problemas mais facilmente no gerenciamento das suas atividades, no gerenciamento dos seus projetos, da sua empresa? Curte, compartilhe o vídeo, inscreve no canal e vem com a gente para o próximo vídeo entender como facilitar a sua vida.